pode me convidar também aí para a sua confraternização. Queridos, Atos 1:8 você conhece muito bem, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos é o livro que irá nos ensinar acerca do que Jesus continuará a fazer e a ensinar. Atos, capítulo 1, versículo 1, o escritor, o autor, diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o que nós vamos ver agora, a partir desse livro histórico, é aquilo que Jesus continuará a fazer, a ensinar através do Espírito Santo, por meio da vida da igreja, de cada um da igreja de Cristo Jesus. Agora há uma presença do Espírito Santo. Jesus diz: eu vou, mas vou deixar o Espírito Santo, o Consolador, e vocês vão ser batizados então pelo Espírito Santo. Isso, irmãos, é incrível. Quando você começa a ler o livro de Atos, e foi uma das matérias que nós estudamos com o seminarista Rafael, panorama do livro de Atos. Se você pensa um dia ir para o campo missionário, ou o próprio campo urbano, implantar uma igreja, desenvolver um trabalho, você, meu querido irmão, ou se você não vai fazer isso, você é membro da igreja, você precisa estudar Atos profundamente. Porque é aqui que nós vamos ver a igreja primitiva, a igreja que inicia o seu processo de conhecer a Deus através do Espírito Santo e de ser atuante com poder na força do Espírito Santo. Em Atos 2:44, nós veremos o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós vamos ver uma igreja primitiva que tinha tudo em comum, era uma igreja unida, cooperativa, participante da grande comissão e que se multiplicava. Ela cumpria o seu propósito de casa em casa, nas praças e nos templos. Era uma igreja que unida avançava, que unida multiplicava. Uma igreja que compreende o seu chamado, que compreende a ordem de Jesus: vão e façam discípulos, ensinem, batizem. É esta igreja que vai se multiplicar. Queridos, nós não podemos ter medo de crescer. Quando cresce tem desafio. Quando cresce pode ser que alguns problemas apareçam. Vide nessa igreja. Se a gente continuar lendo os capítulos de Atos, nós vamos ver que a igreja cresceu muito. E aí houve um problema na distribuição ali da ajuda. E o grupo dos helenistas, começaram a reclamar, que apenas as viúvas dos hebreus estavam sendo atendidas. Porque a igreja cresceu e houve um problema. Mas isso não pode fazer com que a gente pare. Nós temos que avançar. Líderes vão ser formados, jovens vocacionados vão ser treinados, trabalhados, acompanhados, para que a igreja do Senhor continue crescendo no poder do Espírito Santo. Não podemos ficar aguardando ver o que vai acontecer. Muitas igrejas têm morrido por aí porque muitos não querem o crescimento da igreja. Querem que permaneça sempre do jeitinho que está. Mas Deus, irmãos, pede o seguinte: vão e cresçam, multipliquem, avance, alcance todas as nações até os confins da terra. Nunca foi problema para a igreja primitiva sonhar com crescimento. Afinal, eles desejavam que mais e mais pessoas pudessem servir a Jesus Cristo. Quando nós olhamos o templo, e hoje temos até bastante pessoas aqui, nós podemos sonhar com mais pessoas do nosso lado no próximo culto. E trabalhar, e anunciar, e pregar o evangelho do reino, para que outras pessoas possam estar aqui também junto conosco. Pense em alguém agora que não está do seu lado nesse momento. Talvez não veio por algum problema, alguma questão de saúde, do trabalho, está atrasado. Mas tantos outros que poderiam estar aqui não estão.
Não porque eles simplesmente não querem. Talvez porque eu e você não estamos anunciando o Evangelho para eles. Talvez porque eu e você não estamos mostrando a realidade do Evangelho, anunciando Jesus Cristo a essas pessoas. Irmãos, é confortável para nós vir aqui na quarta-feira, no domingo de manhã. Temos uma boa estrutura, graças a Deus, e vim domingo à noite, talvez acompanhar online quando não dá para vir. Glória a Deus por tudo isso, é importantíssimo. Tem gente que é contra a estrutura. Não, a estrutura é importante sim, mas as pessoas, as vidas precisam continuar sendo alcançadas para a glória de Deus Pai. Isso vai ser feito através de nós, isso vai ser feito através de você. Se nós lermos Atos, e aí Jesus está falando aqui com os discípulos, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Essa ordem não ficou no passado, essa ordem está muito presente. E ele diz para cada um de nós aqui, nós já fomos alcançados pelo Espírito Santo, amém? Eu já fui batizado com o Espírito Santo. Por isso hoje eu estou aqui. O Espírito Santo abriu os meus olhos, me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e hoje eu estou aqui. Então essa ordem também é para mim e para você. Se eu não cumpro, eu não estou obedecendo. Se eu não falo, eu não estou obedecendo. Nós precisamos, irmãos, continuar avançando. Precisamos continuar evangelizando. É muito bom, irmãos, adotar missionário, enviar recursos para missões. É muito bom fazer uma reunião, como eu tive essa semana, com uma jovem que já está no campo, e ela falando, pastor, a gente estava orando juntos já há algum tempo, pela continuidade ou não no campo. Ela falou, pastor, está confirmado, vou continuar no campo missionário. Glória a Deus, nossa querida Ellen está lá no campo, me ligou essa semana, fizemos um gabinete online, e ela vai continuar. Isso é muito bom. Mas você e eu não podemos terceirizar isso para o outro. A evangelização é nossa responsabilidade. Vão e façam discípulos, é para toda a igreja. Esse conselho aqui, irmãos, é maravilhoso, mas não está limitado ao conselho, à pregação do evangelho. Vamos fazer o evangelismo. Só se, não, Ministério de Missões é com o pastor Felipe. A pessoa está do seu lado, na casa ao lado, pedindo, vem fazer uma oração. Não vamos esperar o departamento de missões para vir aqui. Não, Deus está chamando você para fazer isso. Nós estamos aqui para te auxiliar, para te ajudar. Mas há uma urgência. Talvez não dê tempo da gente chegar lá, mas você está lá. No trabalho, você está lá. Cheio do poder do Espírito Santo, querido. E esse ano eu falei bastante sobre isso, não é bom estar aqui e a gente vai ser cheio do Espírito Santo, mas chega segunda-feira, o que que você tem que fazer? Continuar se enchendo do Espírito Santo e anunciar as verdades do Evangelho a toda criatura. É responsabilidade sua, é responsabilidade minha. Não podemos, irmãos, enxergar a igreja em fragmentos, em módulos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é só o pastor Carlos que tem que enxergar a igreja, porque é o pastor presidente, ele enxerga assim e conversa com todo mundo e reúne todo mundo. Nós, outros pastores de ministério, também precisamos enxergar a igreja assim, com unidade, uma igreja só. Você, meu querido irmão, não importa se você é do Ministério de Música, do Ministério de Missões, do Ministério de Ação Social, do Ministério de Integração, nós somos apenas uma igreja. Não há divisão. Deus, quando olha, Ele não olha, não, quarta-feira é culto de missões, não. Ele está falando, é culto em adoração ao meu nome. Não importa quem esteja aqui na frente. Querido, nós precisamos começar a ter esse olhar novamente. Esse mês vamos trabalhar bastante isso, o pastor já pregou isso domingo, a unidade da igreja. Isso só será possível pela ação do Espírito Santo.
Quando falamos em unidade, precisamos sempre lembrar que quem gera esse milagre é o Espírito Santo. Porque unidade, irmãos, é milagre. Eu sou diferente de você, você é diferente. Nós somos muitos aqui, né, de uma geração, outros são de outra. Como vai ter unidade? É só pelo Espírito Santo, porque o Espírito é um só. É Deus trazendo unidade ao seu corpo. Sem Ele não vamos conseguir realizar tal feito. Não temos essa capacidade, a unidade é dom do Espírito Santo. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 4, de 3 a 4, diz: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Quem une os crentes, sejam os do passado, os de agora, e aqueles que ainda virão a se decidirem, trazendo eles ao arrependimento em Jesus Cristo, habitando neles como novo templo, é o Espírito Santo. É Ele que move as nossas vidas à santidade, e que passaremos agora a dar o fruto na expressão desta unidade. Então, queridos, pensar em tirar o Espírito Santo da jogada, ou achar que isso é conversa, né, para a igreja pentecostal, você está muito enganado. Precisamos reconhecer que o Senhor está agindo neste tempo através do seu Espírito. Às vezes a gente tem medo de falar nisso, né? Mas a ação do Espírito Santo, irmãos, não é barulho, não é gritaria, não é pula-pula. É unidade e fruto e pessoas sendo alcançadas para a glória de Deus Pai. Isso é visível na igreja. Isso é visível, irmãos. A igreja que não está frutificando, a igreja que não está plantando outras igrejas, a igreja que não está enviando missionários, tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo vai produzir isso. Isso é bíblico. Atos, livro de Atos, nós precisamos. Veja bem, Lucas irá nos mostrar aqui, rapidamente, irmãos. Atos 1:8, ele afirma que os discípulos receberiam poder, o dínamos, que é um poder explosivo, forte, dinâmico, expansivo, para serem testemunhas, para que esses crentes com ousadia pregassem o Evangelho, ou seja, para que a igreja caminhe testemunhando Jesus Cristo em todos os lugares, pregando apenas a palavra que é o próprio Jesus Cristo, ensinando o que Ele ordenou. É necessário o Espírito Santo. Nós precisamos ensinar o que Cristo ensinou. A gente precisa inventar nada, gente. Às vezes a gente quer inventar muita coisa, mas o Evangelho é simples. É só anunciar o que Jesus ensinou. Para isso você precisa conhecê-lo. Para isso você precisa conhecer a palavra. Ensine o que Jesus ensinou. Corra para a Escritura. Esse é o melhor método de crescimento. Aprender a Bíblia e anunciar a Bíblia. Em Atos, no capítulo 2, versículos de 1 a 4, Jesus ele prometeu o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Jesus prometeu em Atos 1:8, em Atos 2 nós vamos ver esse cumprimento. O dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram ali entre eles língua como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Olha, queridos, aqui se cumpriu o que Jesus falou. Quando todos os discípulos estavam juntos, veio sobre eles o Espírito Santo e de uma forma extraordinária, sendo orientados a fazer o que o próprio Espírito Santo queria. Naquele momento, eles foram usados a falar em outros idiomas que eles nunca tinham aprendido, porque o Espírito traz clareza. E aquelas pessoas que ouviam na sua própria língua materna. Só Deus pode fazer esse milagre extraordinário, queridos. É a presença do Espírito. Há domingos atrás eu contei aqui o nosso testemunho lá no Uruguai com os meninos. Enquanto os meninos oravam em português,
o jovenzinho uruguaio, no final, chorando, falou: eu entendi tudo na minha língua. É o Espírito Santo que faz. É Deus que trabalha, é Deus que age. E aquelas pessoas que aqui foram cheias do Espírito Santo, o que eles fizeram? Anunciaram o Evangelho de Jesus Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é isso, é anunciar o Evangelho. Ser cheio do Espírito Santo é ter unidade. Ser cheio do Espírito Santo é olhar a necessidade do outro. Ser cheio do Espírito Santo é anunciar os grandes feitos do Senhor. Em Atos 2, de 36 a 44, Pedro vai pregar de uma forma poderosa e extraordinária. Ele prega sobre o senhorio de Cristo, arrependimento, perdão de pecados. Muitos se convertem, são batizados. E Pedro afirma: vocês receberão o dom do Espírito Santo. Vocês passarão a ser habitados por Ele, assim como nós somos. Esse mover transformador será real na vida de vocês. Ah, meus irmãos, como precisamos relembrar dessa história. Como precisamos relembrar que Deus quer nos usar com poder. Deus quer usar você com poder. Queridos, 2025 está batendo a porta. Não espera 2025 não. É porque em dezembro a gente já fala, né? 2025. Mas busque viver algo diferente na presença do Senhor. Não se permita permanecer, né? Não se permita em ficar da forma que você talvez ficou esse ano. Deus quer usar você com poder. Talvez você não tenha noção do que Deus pode fazer através da sua vida. Não se sinta menos que outro. Ah, mas tem fulano que é mais capacitado. O Espírito Santo vai capacitar você. Lembre-se o seguinte: aonde você está lá por causa de propósito, de um propósito de Deus. Deus não colocou você onde você está à toa. Ele quer usar você naquele lugar para a glória do nome dEle. Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Olha a igreja de Atos, veja essa igreja que buscava o poder do Espírito Santo. Aquelas pessoas creram e ficaram também cheias do Espírito Santo. E olha a consequência, irmãos, dessas pessoas cheias do Espírito Santo. No versículo 40, com muitas outras palavras, ele deu, no capítulo 2, ele deu testemunho, exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, numa pregação, irmãos. E essas pessoas começaram, olha só, perseverar na doutrina. Ser cheio do Espírito Santo é saber o que Deus quer. Tem que ser doutrinado, tem que conhecer a Bíblia, tem que buscar o conhecimento de Cristo. Perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão. Ah, queridos, se o reflexo da nossa vida não é comunhão com o irmão, nós precisamos nos arrepender. Se a gente está vindo para a igreja para arrumar problema, para fazer intriga, Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha vida, em nome de Jesus. O reflexo de uma vida cheia do Espírito Santo. E não adianta querer usar o texto como pretexto, porque o Espírito Santo conhece o coração do homem. Além da comunhão, eles perseveravam na compaixão e na graça, na oração. Ele temia ao Senhor de coração, e eles viam muitos milagres acontecendo. Diariamente, eles iam no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que Deus fazia? Acrescentava. Tem que ter crescimento na igreja. Temos que avançar. Temos que pensar e falar: no ano que vem a gente vai crescer mais. Nós vamos conquistar mais para o Senhor Jesus. Para isso a gente precisa trabalhar. Para isso a gente precisa botar a mão no arado. Se Deus te chama, queridos, a fazer algo, não espere mais. Diga: eis-me aqui, envia-me a mim. O envia-me a mim, queridos, não é só quando você
entrar num gabinete do pastor Carlos, ou o meu gabinete, e falar: pastor, estou querendo ir para a África. O envio-me a mim começa agora. Começa aqui. Começa dentro da sua casa. Começa na sua rua. Esse ano você testemunhou de Jesus para alguma pessoa? Precisa responder, uma reflexão. Esse ano você proclamou o evangelho para alguém? Ou você só participou dos cultos? Lá no seu trabalho, seu funcionário ou o seu chefe, dentro da sua casa, você disse que só Jesus Cristo salva, que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Queridos, a igreja foi chamada para isso, a anunciar as boas novas. Ainda faltam alguns dias para o ano acabar. Pense nisso, reflita. Prepara lá um biscoitinho de Natal, ou um panetone, não é isso, Vivi? Pega um panetone, leva para o seu vizinho, faça ali já tem até, versículo bíblico, mas anuncie. Convide esse final de ano para vir na igreja. Faça o convite, manda uma mensagem, aquela pessoa que você já não fala há muito tempo. Fulano de tal, vou orar agora pela sua vida. Fulano de tal, vem aqui, vem na igreja, participa com a gente. Deus quer nos mover a isso. Multiplicação. A unidade traz multiplicação. Que o Senhor, irmãos, possa nos abençoar. Que o Senhor possa nos direcionar. Há muito trabalho a ser feito. Há muitos povos não alcançados. Há muitas pessoas precisando ser alcançadas. E isso inclui a nossa participação. Quando você diz o seguinte: olha, pastor, mas eu sou um ofertante.